Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região, aqui na tela da Band Campinas. Olha, a gangue da Marcha Ré voltou a atacar hoje de madrugada aqui em Campinas e dessa vez a ação foi mais do que ousada, né? Se bem que, de novo eu vou falar da impunidade aqui, parece figurinha repetida em álbum da Copa do Mundo, mas infelizmente é isso que acontece, né? É impunidade em tudo quanto é caso que a gente mostra aqui, meu Deus do céu. Semana passada eu passei a semana inteira, né, falando aqui do desabafo que eu ouvi do setor produtivo, do comércio em especial. Pessoas ligadas ao comércio me diziam o seguinte: Salomão, eu não aguento mais sustentar vagabundo, eu não aguento mais trabalhar para pagar a conta de bandido, né? Porque as pessoas trabalham para que os bandidos depois passem nas suas lojas e recolham o dinheiro. É cada vez mais comum esse tipo de ação, ninguém aguenta mais. E dessa vez, olha, 3 lojas foram furtadas em 2 horas durante a madrugada aqui em Campinas, né? 3 ataques da chamada gangue da Marcha Ré. Em um dos ataques, a polícia conseguiu prender um dos bandidos suspeitos, né? A Alicia Manjavac, a Lucimeire Ramalho, enfim, a nossa equipe acompanhou o drama e conversou com os comerciantes vítimas desses ataques. O comércio não aguenta mais. Não aguenta mais. Tá aí a reportagem. É a Lucimeire Ramalho e a Alicia Manjavac trazendo os detalhes da ação da madrugada. Foram 3 ações. Não bastasse as que a gente já está acostumado, né? Uma numa madrugada, outra noutra noite. 3 ações em 2 horas. Assim não dá, hein? Ah, faça-me o favor. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. O ataque aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Os bandidos chegaram em 3 carros. Certos de que ninguém tinha percebido a presença deles, escolheram o alvo. A ação dos criminosos foi rápida. Eles arrombaram este portão de aço que ficou completamente danificado. Do lado de dentro da loja, roubaram as bolsas que estavam expostas neste balcão. Em seguida, vieram para esta prateleira, onde roubaram os sapatos que estavam expostos e depois foram até o caixa, onde pegaram cerca de R$350 que estavam guardados. Por todos os lados, deixaram destruição. Aqui, olha só, computador jogado no chão, que também ficou estragado. E também muitos sapatos. Eles acabaram roubando sapatos infantis, largaram aqui, olha, este tênis que possivelmente iriam roubar, foram para o segundo andar da loja e espalharam o dinheiro que tinham roubado, olha só. Moedas que acabaram caindo na escada. A dona da loja já calcula um prejuízo, que é muito grande, né? Infelizmente já está muito grande o prejuízo, mas com o tempo a gente faz tudo de novo, né? Depois de pegar tudo o que queria, o grupo fugiu. Mas na saída foram vistos por um policial militar que estranhou a atitude suspeita deles e chamou reforço. Houve perseguição. Um ladrão acabou detido e foi levado ao 1º distrito policial. A dona da loja conta que já foi assaltada outras vezes e reclama da falta de segurança na região. A gente já teve furto aqui umas 2 vezes e agora teve esse. Precisa melhorar a segurança? Precisa melhorar a segurança, sim, bastante, na verdade. Esse não foi o único caso registrado na madrugada. No bairro Chácara da Barra, uma loja de sapatos também foi furtada, como mostra a repórter Lucimeire Ramalho. De acordo com testemunhas que ouviram o barulho do alarme e chamaram a polícia, os bandidos chegaram aqui por volta das 2 horas da manhã. A violência com que eles chegaram foi tão grande que metade da porta de ferro foi arrancada. Aqui nesse local, a porta também ficou danificada e nem mesmo o degrau que existe aqui, com cerca de 10 centímetros, permitiu que eles não entrassem. Eles devem ter vindo mesmo com uma velocidade muito grande, porque são 2 degraus. A porta ficou totalmente destruída. Aqui na parte de dentro, segundo as vendedoras, as mercadorias que eles levaram giram em torno de R$2.000 e de alguns sapatos não foi levado nem um par, eles levaram apenas um dos pés. Outra curiosidade é que em menos de um mês uma outra loja do mesmo dono foi assaltada no bairro Cambuí e até agora nem da loja do Cambuí e nem aqui nesse local ninguém foi preso. Bom, foram 2 lojas de sapato, pelo que eu entendi, né? Na madrugada, em 2 horas. E aí, meu camarada, além dessas 2 lojas aí, uma terceira loja também acabou atacada pela gangue da Marcha Ré.
né? Uma terceira loja também acabou atacada. Tem aí a imagem da terceira loja, ô Vinícius? Hein? Porque uma terceira loja também foi atacada. Essa é a primeira loja que a Alícia mostrou pra gente, tem a segunda loja que a Lucimeire mostrou lá, os caras abandonaram ainda pelo meio do caminho. E tá aí, ó, uma terceira loja, essa é uma rede grande, a Casas Bahia, né? Uma das lojas da Casas Bahia atacada na região central da cidade de Campinas. Eu acho que é a região ali da Álvares Machado, não é isso? Álvares Machado. Meu, o desespero da comerciante que foi ouvida ali pela Alícia Manjavac é o desespero de outros tantos comerciantes, né, que têm visto o seu negócio ir por água abaixo, o seu trabalho simplesmente acabar na mão desses criminosos, né? O trabalho dessas pessoas acaba na mão desses criminosos. Gente que entra, destrói o patrimônio. Às vezes eu tenho a impressão de que os caras estão ali para vandalizar, viu? Não é nem para roubar. Eles vão para fazer bagunça. Vão para vandalizar. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Coisa terrível. É muito prejuízo. É comerciante trabalhando para sustentar vagabundo. E as leis continuam aí, né? Passando a mão na cabeça de bandido, com a sociedade cada vez mais acuada. Ah, brincadeira, velho. Vem comigo aqui. A polícia de Mogi Guaçu prendeu 5 pessoas envolvidas com um ataque a uma viatura da Guarda Municipal da cidade. Me dá aí as imagens do ataque. Tem aí as imagens do ataque? É um negócio impressionante, viu? É impressionante. Os caras usaram 2 fuzis para metralhar o carro. 2 fuzis. E ainda apareceu um terceiro com uma pistola. O que aconteceu? Olha, a guarda recebeu uma denúncia de que tinha um carro preto usado por bandidos que estavam próximos a atacar um alvo na cidade. Aí a guarda começou a acompanhar. Aí os bandidos entraram nessa rua lá, surpreenderam os guardas que estavam fazendo o acompanhamento, dispararam contra os guardas municipais e, por sorte, os guardas não foram atingidos, olha. Lá no fundo, olha lá, ó, aquele efeito lá é todo provocado pelos disparos de fuzil. Armaram aí uma verdadeira arapuca para os guardas, ó. No momento em que os guardas viram, o carro já tinha parado, os bandidos estavam só esperando para atirar. Ah lá, ó, 2 fuzis e uma pistola. 2 fuzis e uma pistola. Por sorte, os guardas não ficaram feridos. Só que é o seguinte, 5 suspeitos foram presos. Numa ação rápida e de muita inteligência, unindo a Polícia Militar e as guardas municipais de Mogi Guaçu e Estivagé, porque em Estivagé também houve ataque contra os guardas municipais. Tem aí a reportagem da Carla Ramil? Deixa eu ver a reportagem que eu vou comentar na sequência. Olho na notícia. As 5 pessoas, entre elas uma mulher, foram presas nas imediações deste sítio no bairro Chácara Jatubazeiro, em Estivagerbe. A perseguição ao grupo começou na manhã de ontem, quando a Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima de que estes 2 carros rondavam uma propriedade na zona rural da cidade. Ao tentarem abordar os veículos, houve troca de tiros. O Vectra preto, o indivíduo abaixou o vidro e efetuou 5 disparos de fuzil, atingindo um disparo na nossa viatura. Os criminosos conseguiram fugir. Horas mais tarde, depois de uma nova denúncia, o helicóptero Águia da Polícia Militar de Campinas localizou os criminosos. Eles tentaram sair pelos fundos do sítio, mas foram encontrados. E o Águia fez a varredura nas imediações, aí próximo aos 300 metros ou mais, foi localizado 4 indivíduos, sendo 5 indivíduos, 4 homens e uma mulher. Com a quadrilha foram encontrados 2 fuzis e tocas ninjas. Um dos integrantes foi reconhecido por um guarda municipal de Mogi Guaçu como autor dos disparos que atingiram uma viatura da GM na última quinta-feira. Estas imagens mostram o momento em que os bandidos que estão neste carro preto percebem que estão sendo seguidos. Eles entram em uma rua, o motorista para. Quando a viatura se aproxima, 3 homens atiram contra os guardas, que perdem o controle da viatura e atingem um muro. O veículo oficial é alvejado várias vezes e os GMs correm para se proteger. Veja novamente, os criminosos estão fortemente armados e usam 2 fuzis. Eles disparam contra os guardas, que acuados só têm tempo de buscar abrigo.
O grupo também é suspeito de participação em uma tentativa de sequestro no mesmo dia em Espírito Santo do Pinhal. Eles tinham como alvo o gerente de um banco da cidade. Agora vamos falar sério aqui, vamos falar sério. Vocês acham aí do outro lado, sinceramente, que esses criminosos aí têm condição de conviver em sociedade? Ah, vão passar o tempo lá na cadeia. Vocês acham que esses caras aí têm condição de conviver em sociedade? Vamos ser sinceros. O problema é que mas a lei prevê a ressocialização, a lei prevê que é possível recuperar o cidadão. Eu até acredito em tese, né, que seja possível recuperar, mas não nessas cadeias que a gente tem hoje no nosso país. Não nessas cadeias aí que são fábrica de loucos, nessas cadeias que só pioram a situação de estar instalado o crime organizado e onde quem dá as cartas é o crime organizado, porque o Estado está ausente de todas as formas, né? De todas as formas. Você acha, sinceramente, que esse cara aí tem que cumprir pouco tempo de cadeia para depois voltar a conviver em sociedade? Eu acho que não. Para mim, nesses casos em que há atentado contra a vida, e está claro aí que houve atentado contra a vida, porque os caras estão atirando a esmo com 2 fuzis, arma de guerra, contra 2 servidores da lei lá, os guardas municipais, né? Sinceramente, para mim, nesse tipo de crime aí já tinha que ter prisão perpétua. Já tinha que ter prisão perpétua. Acabou. Nunca mais esse camarada volta pra rua para poder matar ninguém, tirar a vida de ninguém, atirar contra a polícia. Agora, o problema é que nesse país a lei é branda demais. 1 ano, 2 anos e o camarada tá na rua de novo e com a chance de cometer o crime. Porque não lhe faltam oportunidades para cometer o crime. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. As imagens são impressionantes, velho. Impressionantes. Olha lá, o carro preto vem, eles armaram mesmo para a guarda, eles perceberam que estavam sendo seguidos, né? Eles perceberam, olha lá, vira ali, nós vamos parar e vamos disparar. E dispararam, acabaram lá com os guardas, ó. Por sorte, os guardas, né, conseguiram escapar ilesos, mas por pouco, viu? Foi por muito pouco mesmo que a gente não está noticiando uma tragédia aqui, infelizmente. Vem comigo aqui, olha. Por falar em tragédia de novo, hein? A mistura álcool e direção. Há quanto tempo a gente vem dizendo aqui, hein? Que não é acidente. Isso aí, infelizmente, é fruto da irresponsabilidade. Álcool e direção, mais uma vez, provocaram a morte de uma pessoa, desta vez um policial militar. Ele morreu na madrugada do domingo. O acidente aconteceu na rodovia Luiz de Queiroz, que liga a Americana a Piracicaba. Foi assim, olha, o policial trabalhou, foi um longo dia de trabalho, ele trabalhava em Americana e voltava para casa em Piracicaba. Estava de moto. Foi no momento em que ele passava lá pela SP-304 que a moto dele foi atingida por um motorista bêbado. O motorista estava bêbado, segundo o índice do bafômetro. Ele segue preso. Alícia Manjavac conta essa história pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Era para ser um dia de folga, mas com manifestações marcadas para acontecer em todo o país. O policial militar Donizete Alexandre dos Santos foi acionado para trabalhar em Americana. Durante toda a noite, esteve nas ruas da cidade para garantir a segurança. E ele gostava de ser policial? Como que é? Ele gostava muito, tanto é que ele estudou uns 2, 3 anos antes de ele fazer a prova. Por volta das 3 horas da manhã, quando voltava para casa de moto por esta estrada, o soldado sofreu um acidente. Atingido por um homem que dirigia um carro embriagado, ele caiu na pista e foi atropelado por outro veículo. Gravemente ferido, o policial não resistiu e morreu. O farmacêutico Rodrigo Nakano, de 26 anos, que dirigia o carro que causou o acidente, disse à polícia que voltava de uma festa quando tudo aconteceu. Encaminhado à delegacia, ele fez o teste de bafômetro, que comprovou a embriaguez ao volante. O condutor foi preso em flagrante e o delegado responsável pelo caso não estipulou fiança. A gente espera que ele fique, não sei se preso vai adiantar, mas eu queria que ele tivesse pelo menos consciência do que ele fez e pudesse tentar mudar, né? Alertar outras pessoas ou tentar evitar isso de novo.
Olha, as pessoas não se conscientizam, né? É impressionante como a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecer. É a mistura fatal, né? Álcool e direção são uma mistura fatal, infelizmente. Bom, lá no velório ninguém quis gravar entrevista com a gente, né? Aliás, nós respeitamos aqui a família, né, que não quis gravar entrevista, e fica o alerta de que não dá mais para tolerar esse tipo de coisa, não dá mais para tolerar a combinação de álcool e direção. E tomara, né, que o rapaz aí que na delegacia fez o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez, né, possa tomar ciência aí dos seus atos e que isso aí sirva de exemplo, né, para que não se repita. Infelizmente, né, o grande problema é que a gente vê aí ao longo, a gente pode vir comigo aqui, a gente vê ao longo dos dias, né, a gente sempre está anunciando aqui casos como esse. É impressionante, impressionante. As pessoas não tomam ciência, né, da importância que é preservar uma vida, da importância que é não dirigir embriagado. Não é possível. Eu sei que eu falo muito da impunidade aqui, mas às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer. Se matarem alguém, né, em função da lei que às vezes acaba sendo branda, né? Não tem direito à fiança, mas acaba, né, libertando, acaba fazendo com que o cidadão responda ou em liberdade, ou responda depois, sem que seja efetivamente punido. Se a gente não mudar isso, meu camarada, faça-me o favor, hein? Quantas vidas nós vamos perder? Olha, a morte do policial é sem dúvida uma grande perda para a corporação lá em Piracicaba. Isso porque o Donizete trabalhava há 20 anos zelando pela segurança da população. Alicia Manjavac tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. Aos 42 anos, o soldado da Polícia Militar, Donizete Alexandre dos Santos, era pai de 2 filhos. Ele chegava na minha avó, às vezes, zoava a gente. Ele era muito atencioso com os meus avós, com minhas tias. Ele é o único filho homem, né? Então, ele era muito bom. Vai deixar saudade? Vai, muita saudade. Apaixonado pela profissão, sempre andou dentro da lei e já somava mais de 20 anos protegendo a população. Nunca teve uma troca de tiro que ele talvez tenha se machucado outro bandido. Nunca teve problema assim com ele. Sempre carinhoso e atencioso, ele ajudava a cuidar do pai, de 85 anos, que está com câncer. Cuidava do meu avô, ele é o único filho homem do meu avô contava com ele, meu avô tem 86 anos, entendeu? Meu avô tem câncer, ele levava meu avô para fazer a quimioterapia. Com a família, o soldado morava na cidade de Piracicaba, mas trabalhava em Americana. Sempre que estava de plantão, pegava esta estrada. E foi exatamente quando estava aqui que ele sofreu um grave acidente. Um motorista embriagado bateu na moto em que o PM estava. Ferido, ele caiu na pista e morreu após ser atingido por outro veículo que vinha logo atrás. A família busca força para superar a perda. Meu avô está muito abatido, eu não sei como que vai ser daqui para frente não. Ele já tem uma idade, ele está bem debilitado, então não sei como vai ser. Olha, muito triste, né? Uma perda para a corporação. Aliás, a polícia de Piracicaba, né, tá sofrendo, porque nós tivemos aí nessa madrugada, segundo notícias da própria polícia, uma tentativa de assalto contra um cabo da Polícia Militar que serve ao grupamento aéreo, o Águia da cidade de Piracicaba. E durante essa tentativa de assalto, o cabo acabou ferido. Ele conseguiu pedir socorro, né, mas os suspeitos não foram localizados. Foi bem no cruzamento ali da Moraes Salles com a Francisco Glicério, aqui em Campinas. É terrível, hein? Terrível, né? A polícia está na rua e, infelizmente, está sujeita a esse tipo de coisa, né? Bom, a polícia investiga uma série de ataques contra o transporte coletivo de Piracicaba. Até agora, 5 ônibus foram incendiados. Parece que hoje reduziram a frota lá em Piracicaba, né? Menos ônibus saíram às ruas de Piracicaba. 5 casos já, hein, ô Felipe Pereira? É demais, hein? 5 casos registrados em Piracicaba, ônibus queimados, violência sem fim, ô Felipe Pereira. Boa tarde para você.
Piracicaba que vive uma onda de violência contra o transporte coletivo, né, Rodrigo? Boa tarde. É você quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Já são 7 ônibus queimados e um apedrejado desde o começo deste ano na cidade. Por isso, a prefeitura fez uma série de reuniões de emergência durante os últimos dias, até mesmo ontem, domingo, com as polícias militar e civil, além da Guarda Municipal e do sindicato que reúne as empresas de ônibus para discutir o que pode ser feito para evitar que essa onda de vandalismo se alastre de vez pelo município. Mas hoje, Rodrigo, todas as 105 linhas municipais de Piracicaba rodaram com frota reduzida pela manhã. Em algumas linhas, os ônibus já voltaram a circular normalmente, mas ainda há alguns itinerários com menos coletivos em circulação. Para os itinerários que são feitos na periferia, viaturas da PM e da GM fazem a escolta para evitar novos casos de destruição. Só para a gente ter uma ideia da situação, Rodrigo, em 4 dias foram 5 ônibus queimados. Mas tudo começou mesmo em agosto, quando durante uma desocupação em uma área de preservação ambiental no bairro Bosques do Lenheiro, os moradores queimaram 2 ônibus. O transporte no bairro chegou a ser suspenso durante um dia inteiro, depois os ônibus só circulavam até às 8 horas da noite, também com escolta policial. E a partir daí, Rodrigo, foi que o vandalismo começou de fato. Nos últimos 4 dias, os outros 5 veículos foram queimados na periferia. No Jardim Esplanada, os moradores revoltados com a morte de um homem de 20 anos queimaram 2 coletivos. No dia seguinte, outros 2 ônibus também foram totalmente destruídos nos bairros Sol Nascente e Parque Chapadão. E no último sábado, 7 de setembro, um grupo de 15 pessoas ateou fogo em um outro ônibus no Jardim Oriente. Aliás, nesses bairros, Rodrigo, os itinerários foram alterados hoje. E não à toa, né? Os motoristas estão com medo de trabalhar em Piracicaba. É importante ressaltar que em nenhum dos casos, Rodrigo, nem os passageiros e nem os condutores ficaram feridos. E Piracicaba não tem cobradores, como a gente vê aqui em Campinas. Ainda na coletiva da manhã de hoje, Rodrigo, o prefeito assegurou que as ações acontecem apenas por puro vandalismo e não há nenhum tipo de motivação política, nem mesmo no caso do último sábado, que o ataque aconteceu durante o protesto que estava previsto na cidade. A previsão é que hoje à noite todos os ônibus voltem a circular normalmente. Só que para piorar, Rodrigo, mais um carro envolvendo o transporte coletivo. Um homem de 27 anos tacou pedras em um ônibus no bairro Vivendas Bela Vista quando o veículo passava pela rodovia Geraldo de Barros, a SP-304. O homem estava escondido no mato, inclusive. Viu? A sorte é que nenhum passageiro ficou ferido. Agora, Rodrigo, o grande problema dessa história toda é que quem faz esses atos não pensa no prejuízo para a própria população, né? Já que os passageiros enfrentaram vários problemas hoje para conseguir chegar ao trabalho, até mesmo para a escola. E isso fatalmente acaba refletindo no valor da passagem, algo que é motivo de protestos em Piracicaba desde o começo desse ano, não é verdade, Rodrigo? O Felipe tem toda a razão, porque quando tem um ato de vandalismo, esse custo para repor a frota, esse custo para comprar o ônibus novo, enfim, é repassado para a tarifa de ônibus, é repassado para a cesta que compõe o valor da passagem. Quem acaba pagando é o próprio cidadão. É o cidadão de bem que fica sem ônibus, é o cidadão de bem que fica aguardando no ponto, esperando o ônibus passar, e ele não passa porque, com a violência, como é que o motorista vai sentir a vontade, né, diante dessa violência? Até por isso a Polícia Militar e a Guarda Municipal intensificaram o acompanhamento desses ônibus, estão sendo escoltados. Agora, precisa identificar e prender esses vândalos, sabe? Se não tem motivação política, é ato de vandalismo, que prendam os vândalos. Que prendam os vândalos. Cana nesses caras. Cana nesses caras. Precisam ir para a cadeia e apodrecer na cadeia. Agora, o detalhe é o seguinte: infelizmente, nesses casos, a gente vê, né, a ação de menores, a ação de adolescentes. Eles são incitados pelos adultos, né, ou pelo próprio crime, em muitos dos casos, em comunidades dominadas pelo crime organizado. Eles acabam atacando esses ônibus. O que acontece? Quando são identificados, não são punidos, porque a lei não prevê punição para adolescente, não é isso? E aí, meu camarada? Quem sofre, quem paga a conta no final das contas, é você, cidadão, né, acuado e com medo da violência. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Olha que imagem impressionante essa, o ônibus pegando fogo. Ó. Queimou tudo. Por sorte, os passageiros não estavam dentro do ônibus, acabaram saindo diante da ação dos criminosos. Né? Mas que coisa, hein? Eu me lembro daqueles ataques em 2006, quando
não esperavam nem os passageiros, nem motoristas sair de dentro do ônibus. Acabaram matando o motorista queimado em Sumaré, né? Foi terrível, terrível.